Fala galera, vamos ver os melhores momentos aqui do Renan Santos dando uma entrevista falando sobre economia, política, questão de previdenciária, também questão de violência, combate à corrupção. Olha aí, vamos sentar a lenha aqui. O senhor já começou a falar um pouco na sua resposta, mas eu queria que o senhor me detalhasse, por favor, esse seu plano de lei de responsabilidade gerencial. Como é que ele vai funcionar na prática? A ideia da lei de responsabilidade gerencial é alterar os mecanismos de incentivo, recompensa e punição na administração pública, especialmente no Poder Executivo. E isso é a verdadeira, eu acho isso aqui é a verdadeira reforma política no Brasil. Então, o que acontece? A maior parte dos municípios brasileiros são insustentáveis. Eles não arrecadam os próprios recursos, vivem do recurso do Fundo de Participação dos Municípios. E eles não têm compromissos com indicadores de desempenho em nenhuma área. Eu vou dar um exemplo. Um prefeito pode começar o mandato dele, terminar o mandato dele indo mal no Saeb e Deb, que o eleitor não liga. E essa é uma verdade sobre o eleitor. O eleitor não liga. Ele pode não aumentar a cobertura de água e esgotos no município dele, e ele pode ser reeleito. Ele pode ter uma fila nas UBSs, ou nem construir uma UBS, ou botar um apaniguado para trabalhar lá na UBS, e ninguém liga. A taxa de reeleição nos municípios mais pobres é extremamente alta. Então, como é que pode um município que não apresenta, vamos dizer, métricas de desempenho favoráveis, apresentar uma alta taxa de reeleição dos prefeitos? É porque são os lugares onde há a compra de voto no Brasil. Isso precisa ser entendido dessa maneira. A compra de voto, a política de cooptação, o uso da máquina da prefeitura para cooptar as pessoas, e as pessoas são muito pobres, né? Então, como elas dependem do Estado, nesses municípios, é, isso gera um sistema de incentivo para que políticos ruins cresçam, porque são políticos baseados na cooptação do eleitor. Esses políticos se tornam base de deputados federais que enviam emendas para esses municípios para gerar as obras que são superfaturadas, os famosos shows que reelegem os prefeitos. Agora está rolando a praga, que eu chamo, dos shows do São João, que é emenda para lá e para cá fazendo show para reeleger prefeito e para fazer deputado aparecer no palco e ser elogiado pelo Wesley Safadão ou pelo Natanzinho. Esse é o diagnóstico. Como mexer nisso? Nós vamos colocar um comissariado atuando nos municípios junto com o prefeito, acompanhando a execução do orçamento. E haverá uma série de indicadores públicos que os prefeitos terão como meta, independente da linha política do prefeito, Essa é a terão que melhor obedecer. proposta dele Então, aí. se ele pega, vamos supor, um município que tem 10% de cobertura de esgoto e água, ele tem que entregar, sei lá, com no mínimo 20. Dá um exemplo aqui. Se aquele município tem um número X de PIB e atividade econômica e arrecadação própria no setor privado, ele tem que aquilo mais 10%. Então, ele tem metas básicas para ele alcançar. Se ele atinge essas metas, ele está qualificado para receber emendas, ou seja, a emenda é condicionada apenas ao desempenho do prefeito. E o fundo partidário e o fundo eleitoral, aí entra a revolução do partido, aumenta. Então, o fundo passa a ser condicionado não pelo número de deputados eleitos, mas pelos indicadores de desempenho obtidos por prefeitos dos partidos políticos. E aí você multiplica o número de municípios pelo número de pontos obtido pelo prefeito, ponderado pelo tamanho da cidade, e aí você tem o fundo partidário e o fundo eleitoral para os partidos. O critério passa a ser um critério de desempenho. A emenda passa a ser qualificada como um instrumento de premiação para a execução de políticas públicas nos municípios que estão obtendo esse desempenho. Então, o que acontece? Se o prefeito é um bom prefeito e atinge os indicadores, se ele quer fazer o show com o Safadão e couber no orçamento, vai, ganha a eleição. Se ele não atinge isso, ele fica inelegível por 8 anos. E aí a oligarquia política local ela passa a ser substituída. Com esses mecanismos, a gente racionaliza a administração pública no sentido de executar a coisa pública. Porque não existe compromisso do prefeito hoje no Brasil, ou dos deputados, em última instância, que mandam as emendas, em executar boas políticas públicas. Não existe. Não existe sequer incentivo do eleitor, porque o eleitor não vota nele por conta disso. O leitor sequer sabe avaliar. Então, essa é uma maneira de fazer com que o prefeito trabalhe com metas óbvias e entregue resultados óbvios. é, Renan Santos. Isso aí é muito ousado, né? Porque você está mexendo aí em pontos bem sensíveis da política brasileira, emendas parlamentares, Vai o ser bem difícil fundo de ele ganhar. partidário, né? Então, historicamente, os presidentes são eleitos sem a maioria no Congresso, né? O que é possível que aconteça com o senhor, caso o senhor seja eleito, né? O senhor tem se apresentado como antissistema, né? Então, assim, para aprovar coisas tão ousadas como o senhor pretende, o senhor vai ser obrigado a compor com alguns grupos, né? Vai ter que fazer alianças aí.
De que forma o senhor pretende trabalhar Boa nessas pergunta essa, articulações? essa é ótima. Eu pretendo fazer uma maioria precária. Quando eu chamo de maioria precária, é uma maioria tênue para aprovação de projetos de lei, fazendo uma composição com partidos que topem entrar no meu governo através da nossa agenda. A agenda que ganhou na urna é a agenda que ele vai assinar publicamente, ó. Estou me comprometendo a fazer, se eu vou atuar, vamos supor, na área de segurança, que segurança é muito estratégica, eu não delegaria para alguém, mas na área de saúde, quero trabalhar então com você. Você quer? Não é para administrar Funasa, não é para gastar emenda fazendo supostos hospitais em superfaturado. Não, é para executar esta política de metas com a gente e não é nada porteira fechada. Não existe, por exemplo, os quadros técnicos de todos os ministérios vão ser nomeados pela nova gestão. A gente vai fazer uma reforma de RH gigante no governo. A gente tem que trazer gente adaptada aos sistemas de meta na gestão pública e que trabalhe com tecnologia. Hoje a IA vai fazer uma revolução na saúde. Ah, o partido se comprometeu, quer colocar um gestor para participar do ministério conosco, para executar essas políticas políticas que ganharam a eleição? Bem-vindo, bem-vindo. Então eu quero ter uma maioria tênue para fazer projetos de lei, e para PECs que serão necessárias, aí o governo federal tem que entrar por convencimento para formar a maioria geral. Agora, o modelo atual de cooptação não dá. Não dá, não dá e não será feito. Pré-candidato, uma coisa. No sábado, o deputado Kim Kataguiri foi anunciado como seu futuro ministro de reforma do Estado. Vai funcionar ali como um superministério, como ele mesmo disse, com interlocução com Casa Civil, outras pastas de um eventual futuro governo seu. E aí eu queria lhe perguntar se já há outros nomes para a equipe econômica e se o senhor pretende manter o formato atual de vários ministérios dessa equipe econômica, Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento, ou se vai aglutinar tudo em um superministério, como foi, por exemplo, o Ministério da Economia do governo Bolsonaro. Eu jamais mudaria o nome de ministérios tradicionais, tá? Ministério da Fazenda tem que ser Ministério da Fazenda, porque historicamente é Ministério da Fazenda. Mas o superministério do Kim é um ministério transversal. Alguns serão agregados à pasta dele, claramente. Mas tem que haver uma transversalidade, porque a ideia é ele participar, por exemplo, de elementos de gestão e profissionalização de todos os ministérios. Então, quando a gente fala Ministério da Reforma do Estado, ela passa, antes de tudo, por reformar, inclusive, a máquina do Poder Executivo, que é uma retomada da capacidade de ação do Poder Executivo. É um gigantesco trabalho de RH também e um trabalho de tecnologia. Então, há uma reforma que ela é planejada pela Fazenda e pelo Planejamento, mas que envolve trabalho, a articulação disso passa por esse superministério que é transformar, eu falei isso na entrevista, é transformar o Palácio do Planalto, inclusive, numa espécie de uma startup. Você tem que ter um time menor, altamente talentoso, cuidando do que interessa. E aí os ministérios, alguns podem se fundir e ficar ali, mas o que é, por exemplo, o ministro da Fazenda, ele será o ministro da Fazenda, haverá o ministro da Fazenda. Ele terá um trabalho em conjunto com essas reformas do Estado, porque hoje no Brasil, cuidar de economia, em grande medida, cuidar de questões de Estado, né? Nossa economia é altamente dependente do Estado e da política, infelizmente. Então, esse elemento transversal, que vai passar por vários ministérios, é o elemento que caracteriza esse superministério. E já tem nomes para alguns desses ministérios, além do deputado Kim? A gente vai apresentar nas próximas semanas. A gente está conversando aqui. Assim, vamos ser claro, não só a imprensa, mas todos os setores que importam estão agora querendo conversar com a gente, mas não estavam há meses atrás, natural. Então, agora a gente está conseguindo firmar o pé para começar a terminar de convencer as pessoas que a gente gostaria que estivesse conosco. É basicamente isso. As pessoas tinham medo, Pré-candidato, né? Porque hoje, desculpa, a nossa pode posição política é uma continuar. posição muito difícil, porque a gente arruma briga com os dois lados e também com o judiciário. Então, é uma pessoa para ela se colocar ao nosso lado publicamente, ela tem medo, né? Ela sabe que ela vai sofrer retaliações de toda ordem. Os dois lados é o petismo e o bolsonarismo. E falando de convencimento, a gente observa que o senhor tem uma boa entrada aí com o eleitorado jovem, né? Que é um eleitorado volátil ali, né? Que se diz ainda não muito representado pela política tradicional, muito desse público tem aversão à política, né? O senhor conversa bem com esse público nas redes sociais, sobretudo, mas como fazer esse jovem ir votar, colocar, apertar lá o seu nome na urna de fato? Porque uma coisa é o debate, né? É esse engajamento aí nas redes, outra coisa é o voto em si. Qual a sua estratégia? Não, eu acho que eu não estou nem um pouco preocupado com o jovem.
Nem um pouco. Porque ele já está engajado. E o jovem, ele passa por processos de alienação e de esperança. Agora é um processo de esperança dos jovens. Quem está alienado e quem está desesperançoso são as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, a esquerda viram que o governo Lula foi fraco. Essa é a real. Ninguém está motivado em fazer campanha pro Lula. E o bolsonarismo morreu. Ainda mais um candidato como Flávio. Então é um fenômeno morto. Os mais jovens, entretanto, como a gente veio com uma perspectiva cheia de novidades, tá? Uma visão de Brasil otimista. Nossa campanha é uma campanha pré-campanha, uma pré-campanha otimista. Por ser uma pré-campanha otimista, isso agrega essa energia dos jovens. E eles estão fazendo uma pré-campanha colossal para mim. Então, não vejo problema. Inclusive, a conversão deles, isso não me preocupa. O que me preocupa agora é o crescer nas outras camadas, vamos dizer, etárias da sociedade. Que esses estão desesperançosos. Esses não estão falando de política agora. Esses estão se alienando agora na Copa. Mas, em vez de ficar falando sobre o quanto Tumbi é incrível, por que eu não mostro pra você? Vamos supor que queremos uma abelha explicando a lei da gravidade. Pronto, em 1 segundo tá. Seria o público 50 mais, 60 mais? 60 mais está muito, muito alienado. Por várias razões. Não tem um horizonte político mais para essas pessoas. Essas pessoas cometeram um engajamento ao longo dos últimos anos, tanto para o Lula quanto para o Jair, muito forte. E deu errado. É como se no jantar, vai ter, sei lá, Dia dos Pais, Dia das Mães, vai ter um jantar ali. Aí eles sentam, eles nem brigam mais. Eles só não falam de política. Porque É não bem dá. assim. Você é ladrão também. Mas o seu também. Perdeu, não tem um horizonte positivo, então eles estão desengajados. Isso é perceptível. Eu rodei, por exemplo, Santa Catarina, que Eu vi esses dias um vídeo um debate entre esquerda e direita, e eles falavam assim, não, mas tu é do partido que tem 5 jatinhos, não, mas tu é do partido do mensalão, do petrolão, ou seja, é uma disputa mas o teu é pior que o teu é mais corrupto que o meu, é isso que tá se virando, sabe? Então o eleitor acima dos 60 anos, ele já cansou e ele é um eleitor difícil de mudar, muito, muito difícil. era para ser, né? Viva Flávio. Derretendo, meus trackings em Santa Catarina são maravilhosos. O que Então, dizem? hã? O que os seus trackers dizem? Que Santa Catarina. alguns estados, eu vou dar um exemplo, alguns estados, você tem algumas assimetrias, né? E, por incrível que pareça, eu não estou tão bem nos estados que eu nasci, como São Paulo, ou bem como eu deveria, porque eu não foquei aqui. E em alguns lugares, como Rio Grande do Norte, eu vou super bem. Santa Catarina, mais de 10%. Então, isso anima muito, muito mesmo. Então, o público que o senhor quer trabalhar melhor é o público da melhor idade, né? Aí não necessariamente, porque se eles estão desengajados, a quantidade de energia que eu tenho que colocar para convencê-los é muito grande. Existe um público que vai dos 25 aos 55, que tá na rua. Esse público é o assaltado. Um aposentado passa a maior parte do tempo em casa. Ele não vive boa parte do drama da violência, como as pessoas que estão na rua vivem. Então, o moço e a moça de 25 a 55 anos, o adulto brasileiro, este sim está em disputa. E é esse que a gente tem que buscar com maior energia. Pré-candidato Renan Santos, a gente chegou aqui ao final dessa conversa. A gente ainda teria um monte de pergunta para fazer, né?